E aí, vamos mergulhar hoje numa das visões mais incríveis e poderosas da antiguidade. É uma história sobre transformação, sobre renovação e sobre como um simples fiozinho de água pode se tornar uma força de vida que ninguém consegue parar. Vamos juntos explorar essa visão do rio em Ezequiel 47. A história toda começa com essa pergunta, que é o coração da nossa análise. Será que uma coisa que parece tão pequena, quase insignificante, pode ser o começo de uma transformação gigantesca? É exatamente esse o desafio que essa visão antiga nos coloca. Ok, vamos lá. Tudo começa no lugar mais sagrado que se possa imaginar, o centro espiritual da comunidade, o templo. E o interessante é que não tem uma fonte natural ali, não tem uma nascente. A água simplesmente começa a brotar de dentro da estrutura sagrada. O texto é super específico, né? Diz que a água surge debaixo da entrada do templo, pelo lado direito, ao sul do altar. E esse detalhe não está ali por acaso. Ele reforça a ideia de que a fonte dessa nova vida é divina, nascendo exatamente do centro da adoração, da presença de Deus. A partir dessa fonte sagrada, a visão começa a ganhar uma proporção, assim, impressionante. Um guia celestial, um anjo, aparece com uma fita de medir e leva o profeta Ezequiel para uma caminhada ao lado do riacho, para mostrar algo realmente milagroso. Agora, a parte fascinante é a progressão disso. A cada trecho que eles medem, a profundidade aumenta de um jeito absurdo. Começa com a água batendo no tornozelo, depois nos joelhos, logo em seguida na cintura e, de repente, se torna um rio tão fundo, tão poderoso, que não dá mais para atravessar a pé. É uma imagem de um crescimento que é sobrenatural, impossível de parar. Bom, mas qual é o propósito de um rio tão poderoso assim? A visão, então, muda o foco para o efeito que ele tem no mundo. O rio corre para leste em direção a uma região superárida, o deserto, e vai desaguar no Mar Morto, um lugar conhecido por ser morto, né? Salgado demais, sem vida. Isso aqui ilustra perfeitamente a promessa central da visão. Por onde essa água passa, ela leva a cura e vida. O Mar Morto é literalmente curado. A água salgada vira água doce. Onde havia morte, agora brota vida. É uma inversão completa da ordem natural das coisas. E o resultado? Um verdadeiro paraíso de abundância. O Mar Morto se enche de peixes, criando uma indústria de pesca gigantesca. As margens do rio, que antes eram secas, agora estão lotadas de árvores que dão comida o tempo todo e folhas que servem de remédio. É uma imagem de provisão e cura totais. Mas tem uma exceção bem curiosa. O texto diz que alguns pântanos e alagados não vão ser curados, vão ser deixados para o sal. Isso sugere que até aquilo que não é transformado tem um propósito. Talvez como uma lembrança do que era antes, ou mesmo para a extração de um recurso valioso como o sal. Vamos avançar para ver como isso se desenrola. A visão muda de foco de novo. Sai da transformação da natureza e vai para a organização da sociedade. O Rio Milagroso preparou o terreno e agora esse terreno precisa ser distribuído. É sobre definir um lar para um povo restaurado. A visão descreve com muitos detalhes as fronteiras da terra. Norte, leste, sul e oeste. Essas barreiras geográficas criam um espaço seguro bem definido para as 12 tribos de Israel. A terra que foi prometida e agora está curada, está prontinha para ser habitada. Mas depois de definir o rio, a terra e as fronteiras, a visão chega no seu ponto alto. E é aqui que a mensagem se torna realmente revolucionária. A gente sai da geografia e entra na questão de quem de verdade pertence a essa nova comunidade. Essa é a pergunta que muda tudo. Se a terra foi restaurada para o povo de Israel, quem exatamente faz parte desse grupo? A resposta que a visão dá é surpreendente e quebra todas as normas da época. E aqui está o ponto de virada. A herança não é só para os nativos. Os estrangeiros que vivem entre eles devem ser tratados como se tivessem nascido ali. Eles não são só bem-vindos, eles têm direito a uma parte igual da herança. Uma inclusão radical, sem precedentes. A instrução final não deixa nenhuma margem para dúvida. Não é só um princípio abstrato, é uma ordem direta, prática. A inclusão tem que ser real, com a distribuição de terra para o estrangeiro dentro das próprias tribos. A hospitalidade vira um direito, uma parte fundamental da identidade dessa nova nação. E assim, a gente termina onde começou, com uma visão de transformação. Um rio que cura a terra e uma lei que cura a comunidade, abrindo as fronteiras para incluir o estrangeiro como se fosse da família. A pergunta que fica no ar é: o que essa imagem de renovação e inclusão radical pode nos dizer hoje?